Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Vim trazer para vocês um assunto muito pedido por todos. Crédito imobiliário versus consórcio. O que é melhor? Então, trouxe duas especialistas aqui conosco, a Sandra e a Jussiede, para falar sobre esse assunto. E a gente vai bater um papo aqui leve, descontraído, para falar um pouquinho para vocês o que é melhor. Crédito imobiliário ou consórcio? Consórcio. Prazer, meninas. Prazer, Sandra. Tudo bem? Bom, já estou no ramo mais ou menos há 5 anos no crédito imobiliário. Vai ser uma briga boa, né, Ju, em relação ao crédito imobiliário e consórcio, porque os dois planos são maravilhosos. Eu acho que vai ser justamente isso, um papo bem descontraído, Leite. Ah, gostoso. Valeu, Sandra. E Jussiede aqui também mais uma vez conosco. Obrigada, Leide, pelo convite mais uma vez. Sandra, é uma honra estar aqui com você. Então, assim, eu me chamo Jussiede, eu sou educadora financeira. Também atuo no mercado financeiro há mais de 15 anos. E vai ser uma briga boa, hein? Crédito imobiliário e consórcio. Que bom, que bom. Eu acho que todo mundo está esperando falar um pouquinho disso também, né? A gente já falou de diversos assuntos, né, em relação a crédito imobiliário, mas não aprofundamos muito. E o consórcio também, a gente também falou um pouquinho de consórcio, mas também não falamos nos detalhes, né? O que é melhor? Porque todo mundo busca informação quando se trata de um sonho, né? Porque aqui a gente vai falar de um sonho. Exatamente. Eu acho que quando a aquisição do imóvel, ele é um sonho para muita gente. É um sonho mesmo? Vocês acham que é um sonho? Com certeza, Leite. Hoje, quem é que não quer ter uma casa própria? Quem é que não quer sair da aba da mamãe, do papai, né? E viver a sua vidinha? Ou tá casando, quer comprar sua casa? Ou, né, quer uma casa de campo, uma casa de praia? Todo mundo tem esse sonho. Agora, o que a gente geralmente busca, quando é para realizar esse sonho, é custo, benefício, né? Eu acho que é isso que a gente busca. Então, quando a gente fala de planejamento, aí eu vou dar voto para minha amiga no consórcio. Agora, quando a gente fala de talvez um pouco mais de urgência, talvez um pouco mais de situações que às vezes é inesperada, quando eu fui para caminho, né? Aí a gente procura alguns outros meios para poder realizar esse sonho da casa própria. Jussiede, você acha que é isso? É nesse caminho de sonhos? É nesse caminho mesmo, né? Como nossa amiga Sandra falou, eu concordo com ela. Por quê? Porque assim, existe muito a necessidade, o tempo, o planejamento. Então assim, nada abona de repente, quando a gente faz uma assessoria com o cliente, que a gente entende a real necessidade dele, a gente entende ser rápido, se dá para planejar ou não, para a gente poder seguir esse planejamento e entender qual que é a melhor opção. Porque assim, tanto o consórcio quanto o crédito imobiliário, ele vai ter os seus benefícios, né? A única coisa que a gente gosta de trazer é que precisa ser muito claro. Por quê? Porque a gente tem, as duas são uma dívida a longo prazo, né? Porque é a famosa dívida inteligente que eu tanto falo, né? Então assim, a gente precisa entender qual momento a gente está. Então eu acho que na hora da decisão é mais a gente conhecer o nosso momento, a gente entender o que de fato a gente pode assumir, para a partir daí a gente ter toda a estratégia e um profissional, né, que trabalha nessa área pode te auxiliar. Trazendo essa palavrinha que você trouxe aí, dívida inteligente. Porque às vezes as pessoas elas têm medo de fazer dívidas, né? Eu não quero fazer dívida, eu tenho um pavor de fazer dívida. O que se trata dessa dívida inteligente quando se fala assim? Eu vou falar, se a Sandra quiser completar, por favor, tá, Sandra? Mas assim, eu gosto muito daquela linha que é o que eu mais escuto nas mentorias, né? A pessoa, às vezes, ela paga um aluguel há 20 anos, 10 anos, 30 anos, né? Ou às vezes pagou a vida toda e tá tudo bem, né? Não tem problema a pessoa pagar aluguel. Mas por que não ela transformar também de alguma forma uma dívida que ela levou por tantos anos e que não é dela, ela transformar isso numa dívida para ela? Então, assim, não necessariamente, tentando exemplificar aqui que é um pouco difícil, mas, por exemplo, às vezes você mora no aluguel e não quer sair, né? E assim, nada me impede de eu ter algo que
vai gerar esse aluguel. Então, assim, ela se torna uma dívida inteligente. Às vezes a gente pode transformar isso em até um recurso para que não nos falte aquele aluguel principal. Então, assim, eu gosto muito de seguir essa linha, por isso que eu falo tanto da dívida inteligente. Tem alguma coisa que... Exatamente isso. Sem chegar assim um pouco, mas eu digo, Leite, que a maior preocupação das pessoas hoje é de como fazer. As pessoas nunca acham que ela tem essa capacidade. Então, às vezes, muitas vezes, elas pagam um aluguel sem achar que ela tem a capacidade de comprar. Elas acreditam que ela tem essa capacidade. Então, elas veem sempre com mais dificuldade do que realmente, propriamente dito, né, realização de sonho. Então, eu acho que é muito complexo, como a gente volta a falar, sempre dentro do planejamento, dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade. E aí dá para traçar o melhor caminho para essa pessoa. Aí entra no planejamento, né? Porque o planejamento financeiro entra nessa questão. Porque a gente vê muitas vezes a pessoa pagando exatamente, às vezes, o valor do crédito que ela teria, né, na aquisição do imóvel, pagando de aluguel. Exatamente. Né? Que daí ela tem que posicionar ela antes, né? Aí traz aquela questão do dia a dia, né? Colocar no papelzinho, o que ela tem de dívidas. Aí a gente pode planar mais para a gente chegar nessa questão do crédito. Porque não é simplesmente também, gente, chegar lá e falar assim, eu quero comprar uma casa. Não é. Não é. Como que tem que ser feito? Assim, eu gosto sempre de colocar a pessoa em dois patamares, né? Eu preciso entender, eu, pessoa física, né? Qual a renda que eu tenho? Hoje eu sou CLT? Hoje eu sou empresária. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Por quê? Porque a gente precisa ter uma renda, a gente precisa comprovar. A gente está falando de um valor alto, né? E que precisa ser arcado todos os meses. Então, a gente precisa comprovar essa renda. Nenhum banco, né? Nenhuma instituição, nem a família. Né? Nem quem tem um recurso e que seja disposto a mudar, ele não vai ajudar se eu não der arcado. Né? E é até engraçado, porque tem algumas situações que eu passo, que às vezes o cliente ele tem uma renda lá de X valor, um pouquinho menor, e quer comprar um patrimônio bem alto. E ele fala assim, nossa, mas eu quero financiar, eu quero comprar isso. Por que o banco não me libera? Né? Por que o meu financiamento não dá certo? Mas como a gente volta a falar, é tudo um planejamento. Né? A parcela tem que encaixar, não tem só essa despesa por mês, né? A gente tem outras despesas por mês, então tem tudo que encaixar certinho. E a gente tem que sempre contar com os imprevistos, né? Como eu sempre falo, o previsto a gente consegue controlar. Agora, os imprevistos a gente não consegue. Então, às vezes você está ali, né? 100% você assumiu a dívida, você é a sua única renda. Se você hoje, né, perder essa sua principal renda, você sabe se virar, vamos usar o termo popular, né? Você sabe girar essa renda de alguma forma? Então, assim, eu acho que a assessoria ela é importante para trazer sempre essa clareza. Aí, voltando para o que você falou, é de extrema importância. Primeiro, você trazer essa clareza para o cliente, né? De qual que é a receita e qual que é a despesa dele, trazer para a realidade dele, porque às vezes é um ajuste. Às vezes é aquele prolabore que a gente não coloca no orçamento, que a gente não só passa pelo bolso, acaba não passando pelas contas, está te impedindo de realizar um sonho. E não é que você não tem, mas às vezes você não fez o que teria que fazer para poder disponibilizar essa renda. Né? Mas assim, é algo muito tranquilo. Existem N, né, formas de você ter o seu sonho, não necessariamente só para uma aquisição, mas de repente para que você possa ter uma renda futura. Hoje a gente está num momento muito instável, né, e você ter essa possibilidade de fazer renda através de um dinheiro, através de um benefício que só precisa ser planejado e desenhado da melhor forma, você poderia ter muito sucesso com eles. Agora, para a gente entrar na questão da briga boa, né? A briga do crédito imobiliário e consórcio. Brincadeira. Consórcio, crédito imobiliário. Sandra, do crédito imobiliário, o que você pode trazer para as pessoas entenderem como elas podem chegar ao crédito imobiliário? O que elas têm que fazer para chegar no crédito imobiliário, primeiramente? Aí depois a gente vai para a questão do que é melhor. Leite,
Na minha opinião, o primeiro passo a pessoa já tem que dar, que é ter a vontade de ter a sua casa, né? De ter a vontade de realizar o seu sonho. Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois, o resto, não vai ter nada que impeça. O resto é só a gente, né? Então, por isso que eu falo, às vezes as pessoas não procuram realizar o sonho da casa própria porque não conhecem. Porque tem a dificuldade, ou de repente ouviu de, sei lá, de um gerente, ouviu de um certo banco, né, numa linguagem técnica que não foi claro o suficiente para aquela pessoa entender. E cada dia passa, né, eu acho que a tecnologia, hoje não tem mais esse negócio de toque, de conversa, de, né, de mais clareza, de mais, ser mais direto, né, então não tem muitas essas coisas. E aí as pessoas com o primeiro probleminha, né, que encontra, a primeira dificuldade que encontra, a primeira barreira que encontra, ela já para, ela já desiste. Acho que não é pra ela. Que não é pra ela. E não tem que existir, gente. Não tem que existir. Então, realize o seu sonho, sim. É fácil, não é difícil. O que a gente tem que fazer é só se planejar. Então, o primeiro passo, procure sua casa. Né? Olha, por exemplo, o seu orçamento, se de repente aquela parcela vai ser o suficiente para poder você pagar, né, no seu sonho, se você não tem outros planos, né, se você não tem outras responsabilidades. Às vezes, se tiver outras responsabilidades, eu mesma sou o tipo de uma que fala, ó, vamos enxugar aqui um pouquinho, vamos economizar um pouquinho ali, porque dá certo. E para o consórcio, como que a pessoa chega para o consórcio? Eu gosto muito da linha da Sandra e é algo que eu falo muito, né? Que é sobre decisão. O primeiro passo em tudo na nossa vida, independente do que a gente venha fazer, a gente precisa ter uma decisão. Então, qual que é a minha decisão? A minha decisão é comprar um imóvel. A minha decisão é comprar uma chácara. Então, assim, eu vou primeiro sonhar, porque sem sonho não tem como a gente ter decisão. E a partir daí, a gente vai fazer todas as análises, como a Sandra falou. Então, a primeira parte é você procurar um especialista, você procurar uma assessoria que vai falar de acordo com a forma que você entenda. Então, assim, essa informação que a Sandra falou, clara, sem palavras muito técnicas, mas, assim, trazendo a realidade e o que é melhor, é sempre o melhor caminho. Eu concordo plenamente com a Sandra. A gente está brincando aqui o que consórcio é melhor, o crédito imobiliário depende, né? Vai depender muito do momento do cliente. O consórcio ele vai te possibilitar a não pagar juros. Mas existem uma ideia do consórcio que é planejamento, que é a estratégia da parcelação um pouquinho menor, que tem a questão do lance, e aí tem tantas outras coisas que só numa assessoria e só você trazendo a sua realidade, ó, que nós estamos em três. A gente não tem o mesmo planejamento, né? Não existe uma receita. Então, assim, a gente vai ter que ir a fundo, a gente vai ter que ir lá na necessidade para a gente poder compreender qual seria a melhor decisão. E o legal de você fazer essa análise é que você vai decidir o que é melhor para você. Se é o crédito imobiliário ou o consórcio. Não existe o melhor. Eu acho que aí cabe bastante também naquela questão, a gente está falando de sonho, né? A gente começou falando de sonhos. Eu acho que cabe muito naquela questão que o pessoal fala, faça seu quadro de sonhos, né? Coloque visível, olha, eu quero essa casa, desse jeito, ou nesse lugar, né? E fica materializando aquela casa a todos os instantes, né? E trabalhando, claro, para que aquilo aconteça. Mas só o fato de você já saber, né? E ter esse sonho de ter a casa própria, ela vai acontecer, porque você está tendo aquilo todos os instantes, né? E aí, independente se vai ser crédito imobiliário ou consórcio, porque aí também cai naquilo que vocês falaram agora, depende de como estão as pessoas, né? Em que ponto de que momento da vida ela está. Porque nem sempre você vai falar de um jeito para um ou para o outro, vai depender muito do que vocês vão conversar ali na hora para aquisição do imóvel. Eu tenho até uma história para colocar aqui de um sobrinho, né? Que ele também, ele tinha medo de comprar a casa, a aquisição, e a esposa não, ela já estava um passinho mais assim nessa questão dos sonhos. Ela já procurava casa, ela já materializava, olha, quero morar aqui, olha, quero a minha casa, vou fazer isso. E aí, consequentemente, trouxe para ele esse sonho. E aí os dois sentaram, conversaram. Aí foi o que alinharam lá, a questão, né, da educação financeira, vamos fazer isso. E a aquisição da casa fizeram. Então, o medo dele, talvez, se ela não tivesse também
propagando esse sonho dentro da casa dela, não teria acontecido. Isso é muito real, né? Isso, nessa questão de você estar ali materializando um sonho mesmo, né? Que ele se realize. Mas, voltando aqui, a gente está falando de crédito e consórcio, tá bom? Aí vem aqui, eu vou falar com vocês duas. Você quer consórcio, você crédito imobiliário. Tenho X, quero comprar uma casa. O que você diria para mim agora? É melhor o crédito imobiliário? Eu falaria assim, leite. Você já tem esse sonho que você está tentando realizar, né? Essa conquista, você já tem esse objetivo em vista? Sim. Já tem? Já tem. Então, Leide, a sua necessidade hoje, você tem tempo para esperar? Na verdade não, Um pouquinho de pressa. Então a gente agora vai procurar a melhor taxa de financiamento habitacional. Então existe dentro do financiamento habitacional alguns planos que você pode antecipar esses juros. Então às vezes a gente tem tanto medo, né, de pagar os juros, você faz planos lá para 420 meses e conclui ele com 5 meses. Então tem bancos que eles vão te proporcionar, por exemplo, as melhores condições. Então dá certo. Então, olha, você colocou a história do seu sobrinho, né? Eu vou colocar a minha história com meu marido. Nesse caso, eu sou mais louquinha, né? Aqui vou lá, vamos, vai dar certo, que não sei o quê. E o medo dele, como que você quer comprar esse apartamento, Sandra? Se a gente não conseguir pagar, o que a gente faz? Eu respondia pra ele, a gente aluga e volta pra favela, qual o problema? Não tem problema. Mas, de fato, a maioria das pessoas, o maior medo dela é da dívida de longo tempo. Só que essa dívida ela não precisa ser longo tempo. Quando você tem uma vida planejada, quando você tem uma vida financeira planejada. Se você planeja, você amortiza. E sabe o que é mais engraçado dentro da minha família? Que os meus filhos, a ida de shopping, né? A gente sabe como mãe, sabe como a gente gasta. E as idas de shopping, comida, brinquedo, não sei o que, não sei o que lá. Eles começaram a entender isso. Né? Então a gente começou a colocar eles dentro dessa realidade, foi educando eles financeiramente também. E hoje eles falam, nossa mãe, eu tenho uma filha mais velha agora, ela fala assim, nossa mãe, olha, quando eu começar a trabalhar, eu já quero comprar minha casa, ela já vai tendo mesmo um planejamento, porque ela viu que não foi difícil. Então a cultura talvez da gente é de ter tantas objeções, né, tantas dificuldades, que a gente vê tudo difícil. E não é, né? Entendi. Lógico que ninguém quer pagar juros. Sim. Lógico que ninguém quer pagar juros. Só que depende de você, do seu planejamento. Tá, agora eu falo assim, eu não tenho tanta pressa, Ju, de comprar meu imóvel. Então, a gente vai fazer um planejamento. Eu só vou concluir o que a Sandra falou, porque assim, é lindo, né? A gente fala que cada história é sempre um caminho. E assim, eu já contei minha história várias vezes, não é muito diferente da Sandra, né? A única parte é que eu não tinha uma família toda quando eu comecei, né? Eu era filha, talvez, se a gente for usar esse exemplo. E que sua filha siga com essa mentalidade, porque ela vai ser o que eu fui. E essa importância, né, que a gente viu hoje, de você sentar e você cortar se for necessário, tá tudo bem. E assim, frustrações, elas são saudáveis, até para nós, né? Porque muitas vezes a gente se frustrou e hoje a gente não quer que os nossos filhos se frustrem. Mas às vezes a forma de você crescer é através da frustração. Não estou dizendo que a gente tenha que sofrer, mas às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para poder ter outras. A parte do quadro dos sonhos eu acho genial, mas também quero trazer uma realidade que a Sandra contando, eu senti e foi o que eu fiz. O que a gente precisa fazer dentro do quadro dos sonhos, trazer para a nossa realidade, né? Também, isso é muito importante. Porque às vezes a gente idealiza, hoje a gente mora num lugar mais simples, que é de aluguel, ou às vezes não é aluguel, é uma comunidade, é algo parecido, só que a gente quer idealizar uma mansão. Então, assim, é importante a gente começar pelo primeiro passo. Não é que eu não posso sonhar com a mansão, mas assim, eu posso começar com aquele apartamento um pouco menor, que vai me trazer uma liberdade, né? Que vai me trazer uma realização de sonho que só quem passou por isso sabe como é. E ao mesmo tempo, você vai quitar com as estratégias que a Sandra falou, que foi as que eu usei, que é as que ela usa. Então, a gente está falando aqui de algo que a gente faz e que possibilitou você dar o próximo passo.
Então, assim, é importante a gente estar nessa realidade, a gente entender qual que é o nosso momento e o que, que a gente é capaz. Dentro do consórcio, eu falo assim, que a parte mais desafiadora, né, do nosso debate aqui, é que assim, quando a gente fala do crédito imobiliário, a gente está falando de algo que a gente já vai estar vivendo, né? Então, assim, já vai estar mais próximo, né? Ele vai levar alguns meses, ele vai levar uma estratégia, mas é algo que a gente já vai estar, né? Ela já escolheu a casa, ela sabe qual é, né? E assim, você já vai estar lá, você vai estar pagando, né? Mais caro ou não, isso depende muito da estratégia de que você vai fazer, mas você já vai estar vivendo o seu sonho. E no caso do consórcio seria o planejamento, você se planejar para ter. Né? Então, assim, às vezes a nossa ansiedade atrapalha um pouco o processo. Né? Às vezes a minha única forma de ter um bem é eu tendo consórcio. Só que assim, a minha ansiedade não vai me permitir de pagar para um dia ter, né? Porque esse dia pode ser mês que vem, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos. Então assim, e aí eu volto sempre naquela frase que quem me conhece sabe, o nosso tempo vai passar de todo jeito. E quem vai decidir como ele vai passar sou eu. Né? De novo a gente vai voltar para a decisão. Então assim, por isso que essa assessoria com alguém especializado que vai trazer essa clareza do seu momento para ver o que você se encaixa, ela é fundamental, porque quem vai escolher o que é melhor vai ser você, né? Você que vai entender se para você a parcela vai ser aprovada, se aquela condição ela vai estar de acordo com a sua realidade ou não. A única forma de você realizar o sonho é através do planejamento do consórcio. Então, assim, a decisão, a melhor opção vai ser sua. É verdade, né? Vou pensar nisso. Mas é bem real, né? Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma pressa. E por que a pressa? Porque não planeja, né? Aí, na hora da necessidade, ela vai atrás, às vezes faz uma compra errada, às vezes, né, acontece muito, né? Ou não faz. E às vezes também. Às vezes perde a oportunidade de bons negócios porque realmente não planejou. Eu acho que o princípio de tudo, na verdade, é o sonho e também o planejamento, né, dentro disso, para que as pessoas não percam também o sonho, né? Sim. Porque às vezes você se frustra e, vou ficar aqui mesmo, deixa eu aqui. Tem muita gente que vive isso, né? Tem capacidade, ela consegue, o que ela ganha pagaria, só que o sonho dela tá escondidinho, não tá mais, né, pensando em melhorar, em mudar, né? E trazer isso para as próximas gerações, né? Que você falou, sua filha, nós temos filhos aqui, eles são a nossa imagem, então assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, eles estão ouvindo, eles estão, né? Eles estão ali atrás, sempre ali na expectativa. Mãe, é caro esse negócio, né? É caro, então, tá vendo? Não é fácil, mas tem que se planejar, então guarde seu dinheiro para que você consiga realizar seu sonho. E a gente precisa contar, né? Eu vejo hoje, porque assim, a gente veio de uma geração que parecia que tudo era um problema a ser contado, né? A gente sabia que existia, eu vou até contar uma coisa engraçada, a gente sabia que existia, né? Aquele membro da família que ele tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, aquele que tinha muito menos, só que assim, os acessos pareciam extraordinários, né? E eu lembro que eu, muito adolescente, eu falava assim, olha, eu não sei como que eles fizeram, mas assim, eu quero ser a prima rica, a irmã rica, a tia rica, a mãe rica, sei lá, eu quero toda essa posição, porque essa posição parece muito boa. Então, assim, hoje eu acho que com essa liberdade que a gente tem, né, essa facilidade aqui, a gente está conversando e quantas pessoas vão poder ver isso? Sim. Né? E que a gente possa contar como que a gente conseguiu. Eu vou falar para vocês, o meu primeiro imóvel eu consegui, eu tinha 24 anos. Então, assim, eu tinha uma necessidade, uma vontade, assim, de que todo mundo que conversava comigo, eu queria que a pessoa fizesse, né? Eu não sei vocês, mas assim, eu falo, gente, se eu conseguir... Deu certo comigo? Por que não consegue? Então, assim, eu tinha uma necessidade, só que eu via que as pessoas, às vezes, elas não estão preparadas, né? Às vezes você põe uma barreira, né? Que aí entra naquela crença limitante também, que é algo que a gente fala tanto, né? As nossas crenças, elas não podem nos limitar, né? A gente precisa
entender o nosso processo, ver o que eu posso. O que eu posso? É aquele primeiro apartamento pequenininho? Ou eu já posso ter aquela casa, né, que eu tanto sonho? Então, assim, sonhar dentro da sua possibilidade e realizar. Porque, assim, o primeiro é sempre o mais difícil. Vou pegar um gancho, Leilinha, do que você falou, que eu achei super interessante. Algumas pessoas se frustram mesmo quando elas encontram uns profissionais do mercado, né? E que não traz para ela a realidade, a clareza do processo. Por isso que a gente fala, gente, consulta, vem, chama a gente. Chama ela. Chama a gente. A gente atende junto. Mas é problema. Agora mesmo eu tive um cliente que ele estava tão decepcionado, tão chateado, que ele foi comprar um imóvel dele e às vezes aquele profissional que está na ponta, ele vende tão de qualquer jeito, né? Ele estava comprando um apartamento na planta, só que ele não olhou para o cliente realmente se aquele cliente ia ter a capacidade de financiar. Ele não falou para o cliente, olha, você vai precisar ter isso. Ele não preparou o cliente. E agora que o imóvel dele saiu, realmente ele não conseguiu o financiamento da cota que ele precisava. Mas ele ficou tão chateado, tão decepcionado, que a gente sente isso nitidamente na pessoa. Sabe? O que é mais triste com tudo isso é que tem uma família por trás daquilo ali. Tem uma esposa que está realizando, está imaginando, nossa, que ela fica ali sonhando desse momento que ia ser no contratinho lá de compra e venda. É verdade. E ela fica sonhando, olha, eu quero fazer isso na minha parede, eu quero colocar a minha cama daquele jeito, eu quero fazer isso no meu quarto. E os filhos, por sua vez, nossa mãe, eu vou morar ali, nossa mãe, eu vou ter tal isso no meu quarto, eu vou fazer tal coisa. Então é uma família por trás daquilo. Eu digo que toda minha assinatura, se eu pudesse, eu estourava bexiga, eu estourava aqueles negocinhos. Eu juro, gente, porque eu vivo aquilo. Sabe, é uma conquista e eu ainda falo pra pessoa, você conseguiu comprar essa casa, você conseguiu. E você foi importantíssimo nesse processo, Ai, então gente, não tem como, né? E eu te digo que eu acho que não tem, eu não trocaria hoje essa profissão por nada na minha vida, não trocaria, porque eu amo demais o que eu faço, amo demais, porque por mais que não seja muita coisa, a gente não é super-herói, não é. Mas só o fato de você ter ajudado o próximo um pouquinho, já é gratificante demais. Que é um pouquinho que às vezes se torna um pocão Um pra ele, pocão né? pra eles, Você claro, claro. tem uma família ali por trás desse sonho, né? Imagina. É muito gostoso, né? Gente, é maravilhoso, né? E assim, Sandra, a gente pode ver o brilho no seu olhar ao falar isso, e é verdade, né? Porque a gente que trabalhou tanto tempo, né, com essa questão de crédito, eu também gosto muito de falar sobre isso. Eu sou uma apaixonada por crédito, então a gente fez essa brincadeira aqui, mas assim, o consórcio é crédito, o crédito imobiliário é crédito. Então, assim, existem várias linhas de crédito que envolvem consórcio, envolvem o financiamento. Exatamente, né? assim, a gente tem um leque de possibilidades e que assim, todos nós podemos. Todos nós. Todos nós. Absolutamente todos. Não importa qual o momento que nós estejamos. E nem o estado financeiro. Exatamente. Né? Porque Todo não é. mundo pode. Não é sobre isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o que a gente sempre fala, não é sobre quanto você ganha, né? Não, é sobre não é. o quanto você sabe usar o seu dinheiro. Exatamente. Então, assim, Bem real. fica a dica. E a Sandra, ela levantou um ponto também que é muito legal, né? Que na análise, na assessoria, a gente consegue também ajudar o cliente nisso. Vamos pensar, o cliente ele quer comprar um imóvel na planta, a estratégia é uma, o cliente quer comprar um imóvel pronto, a estratégia é outra. Né? O cliente tem fundo de garantia, dá para os dois, entendeu? Dá tanto consórcio quanto o crédito imobiliário. Então, assim, a gente tem um leque de oportunidades. Se você está ali disponível, se você está com esse sonho no coração, procure uma assessoria. Procura uma assessoria, né, que ela vai entender sua realidade hoje, vai ver o seu sonho, vai te ajudar a trazer uma clareza, uma realidade para esse sonho e montar. Olha que legal. Sim, eu acho muito válido isso quando eu falo de assessoria, até porque vocês estão colocando aqui, né, para todo mundo ouvir, aqueles que vocês já fizeram, né, o sonho que vocês já realizaram para muita gente e deu certo, né? O nosso, né? O de vocês, o sonho de vocês. Eu brinco que nós somos os nossos próprios laboratórios. Isso é bom, né? Então, a pessoa pode buscar um assessor
né, nesse caso, para tirar dúvidas, né? Às vezes ela acha que não tem capacidade, como a gente já falou, e conversando, acha-se um caminho, né? Pode ser para agora? Não, mas pode ser para daqui, né? Vai passar o tempo, de qualquer forma. Então vamos alinhar isso e procurar um assessor, um bom assessor, para que encaminhe cada um no seu sonho, né? E procurar, gente, procurem sempre um assessor, procure as meninas aqui, que elas vão auxiliá-las, seja no crédito imobiliário ou no consórcio, tá bom? Isso aí. Mais alguma dica que vocês tenham para deixar? Eu acho que a gente falou sobre o fundo de garantia, né? Que ele também é um leque de possibilidades. É que essa questão do fundo de garantia, o que você pode utilizar para Aonde amortizar, pode, né? essas coisas. Pode. Eu acho que vocês podem realmente buscar um assessor, busquem as meninas aqui, se for o caso. No final elas vão deixar os contatos aqui. E aí vocês busquem essas informações, que daí são detalhes no caminho do processo, que pode ser colocado que nem o FGTS, quem tem, ó, já é um passinho a mais, né? Já vou dizer que é 50% do sonho. Oh, já tá garantido 50%. Então, assim, o sonho tá mais perto ainda. Mas você pode imaginar. É, mais perto do que você possa imaginar. E aí a gente prova em números, Prova né? com certeza. Com certeza. Mas não desanime quem não tem, porque também existem Outras formas, né? Ó, até que a Sandra, que a gente pode falar, a questão do primeiro imóvel, tem muitas vantagens, Tem, né? dependendo do valor do imóvel, tem alguns Do valor do programas, né? imóvel, A gente enfim. pode enquadrar, Não, legal. procura a gente. Não deixa o sonho passar. Vamos conversar, porque eu acho que todos podem. Todos né? podem, eu Assim acho. como eu consegui, né? A Sandra conseguiu, Leidinha vive experiências que consegue também. A gente consegue. A gente consegue. Ah, e outra coisa, às vezes a gente mora também na casa de familiares, né? Tem possibilidades legais também que você pode utilizar para você aumentar seu patrimônio. Lá no iniciozinho lá que eu falei, a questão da aposentadoria raciada. Tem muita coisa legal que Quando dá a gente para fala conversar. de crédito imobiliário, gente, é a menina que não perde. Quando a gente fala de crédito, Perde, né? De sonhos, então. O que as pessoas querem mais na vida? Não é trabalhar com o dinheiro do outro? Não é? O tempo todo, Ou trabalhar né? com o nosso? Então, assim, por que não juntar os dois com uma estratégia? Exatamente. Sim, Isso aí. É sobre isso, né? É sobre isso. São N coisas, gente, são N informações que eu teria que trazer aqui para vocês, mas ficaria muito longo. A gente vai trazendo aos poucos algumas, em específico, algumas informações. Aqueles que têm a importância de ser rápido, querem informação mais rápido, a gente vai deixar aqui. Sandrinha se apresente, deixe suas redes sociais, seus contatos. A gente vai deixar por escrito? Vou deixar a no gente por deixa escrito por também, escrito. tá? E o que é legal também, Lídia, se de repente alguém também tiver alguma dúvida, deixa lá também no chat, perguntando. Ou se quer também que a gente abrange, né, mais o assunto também, vai ser legal vocês deixarem lá no chat. Porque a gente deu um pincelado aqui, mais ou menos do que é o crédito imobiliário consórcio. Mas às vezes a pessoa tem aquela dúvida específica que a gente não falou aqui, e aí deixa lá, hein? A gente responde. Não fiquem com dúvida. Jussiete? Eu vou deixar o meu contato, minhas redes sociais é jussiete.fernandes, lá eu deixo algumas dicas de educação financeira, de crédito, e a gente vai se falando por lá. Então tá bom. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço, A gente. Obrigada. volta falando sobre mais alguns assuntos aí. Depende do que eles perguntarem lá, a gente volta e responde. Perguntem. E muito obrigada. Eu que Até a agradeço, próxima. Lígia. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.